Fala, desbravadores! Bora falar sobre semelhanças atômicas novamente, com uma lousa agora menos poluída, com uma qualidade de aula um pouquinho melhor e até o áudio também melhorado? Então gostaria que você sacasse para essa aula o que nós conhecemos como semelhanças atômicas. E em especial, eu vou falar de isótopos e posteriormente sobre as outras semelhanças atômicas. Beleza? Roda a vinheta pra gente, editor. Vamos lá! Então nós estamos anotando assim, galera. Existe para nós o que nós classificamos como os isótopos. Os isótopos, galera, são átomos que apresentam para nós o mesmo número de prótons. E um detalhe, o número de massa, obrigatoriamente, eles serão diferentes entre si. Professor, calma aí. O que são os isótopos? Vê se você lembra, galera. Nós deixando esse P em destaque, ó, para facilitar na hora que vocês estão estudando. Os isótopos são átomos que apresentam para nós o mesmo número de prótons. Porém, o número de massa desse elemento químico, obrigatoriamente, eles devem ser diferentes entre si. Professor, e uma pergunta? Pois não. Você não falou, Eva, conosco anteriormente, que o número de prótons, ele também pode ser chamado de número atômico? É muito importante, galera, você lembrar desse detalhe, ó. O número de prótons, ele também é conhecido como número atômico. Esses dois não têm nenhuma alteração para nós sobre os elementos químicos. Então, primeiro que nós vamos falar sobre o hidrogênio. Então, nós estamos trazendo aqui nesse momento os três isótopos do hidrogênio. Existe para nós, galera, o hidrogênio aqui, ó, que nós iremos representar com o número de massa 1. Existe para nós o hidrogênio com o número de massa 2. E existe para nós o hidrogênio com o número de massa 3. Galera, é muito importante que você perceba isso, ó. O que faz com que esses elementos sejam isótopos entre si, que tenham o mesmo número de prótons e o número de massa diferente, o que faz com que a massa seja diferente é a quantidade de nêutrons presente no núcleo atômico desse elemento. Olha um detalhe, ó. O número de nêutrons desse primeiro é o número de cima menos o número de baixo. Essa diferença para nós é igual a 0. Essa diferença para nós é igual a 1. Essa diferença para nós é igual a 2. Vê se você concorda, ó. Esse aqui do meu lado direito, que tem a maior massa, o número da massa será maior, porque ele apresenta mais nêutrons no núcleo atômico. E outro detalhe que eu preciso que você lembre, galera, o isótopo do hidrogênio são os únicos isótopos que apresentam nomes distintos entre si. Esse primeiro aqui, ele é chamado de hidrogênio. Ah, vá. Então ele é chamado, ó, de hidrogênio, ou o que nós conhecemos como prótio. Professor, e esse segundo? Esse segundo, ele é chamado de deutério. Professor, quem é o átomo de deutério? O deutério para nós, galera, deutério, me perdoe. O deutério para nós é o hidrogênio que apresenta um número de massa maior do que esse primeiro. E o último que nós estamos anotando aqui, ele é chamado de trítio. O trítio para nós, galera, é o hidrogênio que existe para nós no Sol. Existe para nós aquela fusão nuclear. Esse composto para nós, a natureza, ele tem uma representação muito baixa. Nós dizemos, galera, que é em torno de 0,3%. Esse primeiro aqui, ele corresponde a 99% do hidrogênio que nós temos na natureza. E esse segundo, em torno de 0,7%. Ô Eva, você está querendo dizer que o trítio é para nós o hidrogênio que existe no Sol? Vocês por acaso assistiram, galera, Spider-Man? Lembra aquele momento lá, se não me falha, o Spider-Man, o Homem-Aranha 2, que tem o Dr. Octopus? Você lembra lá por acaso que ele pega aquele trítio e ele fala o poder do Sol nas minhas mãos? Olha aí, ó. Você lembra dessa hora? Ali está ocorrendo para nós o que nós conhecemos como a fusão do trítio. Bonito isso, hein, Eva? Pois é. É ali que nós teríamos, por exemplo, um tipo de uma reação que está acontecendo no Sol. Beleza? E é importante você lembrar, galera, novamente que o trítio é aquele que existe para nós no que nós conhecemos com a maior porcentagem no Sol. Olha ainda, galera, é importante você lembrar que os únicos isótopos que apresentam nomes distintos é o hidrogênio. É o único isótopo que vai apresentar para nós hidrogênio ou prótio, conhecido como deutério ou também chamado de trítio. Os demais isótopos, olha como eles surgiriam. Aproveitando ainda a mesma lousa, deixando apenas as anotações para posteriormente, se vocês quiserem anotar, que é muito importante, eu estou trazendo agora, galera, dois isótopos do carbono. Olha um detalhe, ó, o carbono e outro carbono. O carbono, quando nós falamos que eles são isótopos, quer dizer que o número de prótons dele vai ser igual. Esse detalhe, galera, normalmente esse valor você não precisa lembrar.
Normalmente a questão te dá essa informação. O que é importante que você lembre é que os isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. E um detalhe, o número de massa dele, ele será ou eles serão diferentes entre si. Tudo bem? A questão tem por obrigação me dar alguma informação relacionada com isso aqui. Professor, uma dúvida ainda? Pois não. Eva, e se eu tivesse um outro carbono 14,6? Olha um detalhe, galera. Esses dois, eles não são isótopos entre si. Esses dois, para nós, correspondem ao mesmo elemento químico. Para que um átomo seja isótopo, é necessário obrigatoriamente que o número de massa, eles sejam diferentes entre si. Tudo bem? Lembre desse detalhe. Professor, então calma. Então, nesse caso, esse aqui não vai ser isótopo desse aqui do meio. Não, esse é o mesmo elemento químico. Tudo bem para todos? Então, cada elemento químico tem o seu isótopo. E um detalhe que é importante que você perceba. Quando ele fala de outros elementos que não seja lá o hidrogênio, ele vai falar assim, ó. O isótopo do carbono 12, o isótopo do carbono 14. O que ele está deduzindo com isso? Que você já sabe que o número atômico do carbono é 6, que é um valor que provavelmente ele vai te fornecer. Então, professor, eu estou lendo uma questão que está assim, ó. O isótopo do urânio 235. Veja aí, o urânio 235, ele viria assim para nós, galera, ó, o isótopo do urânio 235. Outro isótopo do urânio que nós temos conhecimento é o urânio 238. E existe um terceiro também, chamado de urânio 239. O urânio para nós é um elemento com número atômico 92. Então, todos os urânios que nós temos conhecimento, o número atômico, o número de prótons dele será 92. Então, nós teríamos uma representação assim, ó, urânio 235, 92. Olha o que nós tínhamos dito, urânio 238, número atômico 92. E existe um terceiro, tá, galera? Urânio 239, 92. O que eu preciso que você perceba, quando nós temos lá ó, o mesmo número atômico, ele não vai falar o urânio 92. Ele normalmente descreve para nós o urânio e a massa dele. E a mesma coisa, professor, o que está mudando, o que faz com que a massa seja diferente? É a quantidade de nêutrons presente no núcleo atômico. Não esqueça dessa informação, é importante que você perceba disso. Professor, qual desses três urânio seria para nós mais instável? Galera, o mais instável é aquele que tem a menor quantidade de nêutrons no núcleo atômico. Esse aqui para nós é o urânio chamado de urânio radioativo. É o urânio que é utilizado dependendo em uma bomba de fissão nuclear. Professor, uma bomba? É isso, galera. Conhecido como urânio. Beleza? Para nós finalizarmos, galera, existem 3 isótopos do magnésio. Existe o magnésio 24, 25 e 26. Olha um detalhe novamente, ó. Então nós estamos pegando aqui novamente 3 átomos do elemento químico chamado de magnésio. Professor, calma aí. Qual é o número atômico do magnésio? O magnésio, galera, ele tem um número atômico 12. Importante, tá? Só para você não esquecer. O magnésio, ele é um elemento da família 2A. Os elementos que nós chamamos da família 2A, lembra que eles são conhecidos como os metais alcalinos terrosos. Informação importante, hein? Terrosos. Deixe isso aí anotado no cérebro de vocês e não esqueça desse detalhe. Professor, o que eu preciso novamente, Eva, que eu lembre? É importante que você lembre, quando nós falamos o isótopo do magnésio, o número de massa que vai mudar, ó. Magnésio 24, magnésio 25 e magnésio 26. E um detalhe, galera, que é importante que você perceba, esse número 24, 25 e 26 é um valor que o professor vai lembrar que uma questão iria te fornecer, você precisa lembrar resumidamente o que são os isótopos. São átomos que apresentam para nós o mesmo número de prótons e número de massa diferente. Não esqueça disso. Beleza? Galera, essa é a nossa primeira aula sobre semelhanças atômicas. Deixa o like, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda e a gente se encontra na nossa próxima aula. Beleza? Um beijão, galera. Até mais. Tchau aí.